Fala pessoal, tranquilo? Dessa vez a gente vai aprender a fazer micarta, só que de uma forma especial. Nós vamos fazer talas de micarta para confecção de cabo de faca. Hoje a gente vai aprender um jeito muito simples, fácil e melhor, econômico de fazer essas micartas. Meu nome é André Rezende, estou falando da oficina de desenvolvimento da Ares Cutelaria e essa é a nossa fábrica de resina. Bora aprender? Bacana! Hoje nós vamos fazer talas de tecido com epóxi. Nós vamos precisar de uma navalha ou de algum objeto cortante. Nós aqui, pela quantidade que produzimos, a gente utiliza a guilhotina. Precisaremos de uma tábua de apoio, precisaremos da folha em L e de uma espátula. E acabou, não se precisa de mais nada. Mas você vai ver como é simples fazer, como é bacana e fica um resultado excelente. Bora! Agora, na hora do macete, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para comprar o tecido para micar. Quando vocês forem comprar o tecido, peçam ao vendedor um potinho com água. Com essa água, vocês vão molhar o tecido que vocês gostaram, que vocês pretendem comprar. Olha só isso aqui. Quando eu molhar o tecido preto, continua preto. Ele não mudou de cor. Essa área molhada simula o tecido com resina. Vamos ver no rosa. Quando eu pego a água e jogo no meu tecido, ele fica muito mais escuro. Então essa cor é a cor que vai aparecer quando tiver com resina e não o rosa mais claro. Com isso você não se engana, vai fazer uma compra muito melhor e vai saber exatamente o que vai poder vender para os seus clientes. Com esse tecido em mãos, você vai cortar longas tiras do tamanho da sua forma. Eu, como uso uma plaquinha de aço como forma, cortei próximo à altura dela, ao comprimento dela. Vocês percebam que ela tem um dedinho a mais, um dedinho a menos. E para largura, eu coloco a minha forma na lateral da guilhotina e corto próximo ao final. Por quê? Para ela sobrar um dedinho e ter uma forma de escape e menos desperdício da minha resina. E agora é simplesmente cortar os tecidos sempre com essa mesma distância. Legal, já cortamos todos os tecidos, estou com aqui as minhas duas plaquinhas de metal como forma. Se vocês não lembram dela, vejam nosso vídeo sobre espaçador, eu mostro direitinho como é que a gente construiu e para que serve. Nós temos nossas formas e já temos nossos tecidos cortados. Agora está na hora de preparar. A preparação da micarta é o momento mais importante, para você não ter problema depois. Que tipo de problema? A gente pode ter incrustação, a gente pode ter desvio do tecido, a gente pode ter um tecido dentro de outro tecido mais desnivelado. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, nós vamos preparar. O que eu chamo de preparar? É pegar cada uma das folhas e saber se elas estão inteiras, se elas têm algum desnível, alguma mudança de cor muito brusca. Vou dar um exemplo. Em alguns tecidos, a parte de trás ou dos lados tem impressa a marca da fábrica que fez esse tecido. Essa marca fica muito feia. Você vai colocar a marca do fabricante do tecido aparecendo no seu cabo de faca? Claro que não vai fazer isso. Então o que a gente tem que fazer? Colocar todos os lados com essa marca voltados para o mesmo sentido. Então eu vou colocar folha por folha que tem essa tinta virada para o mesmo sentido. Enquanto eu faço isso, durante o corte sobram algumas linhas, as linhas saem, dá uma mascada. Eu vou fazer é tirar essas linhas mais grossas. Por quê? Para evitar que na hora que eu faça uma micarta corra o risco de ter uma linha passando e mudando a fibra de lugar. A gente precisa de um trabalho perfeito, então isso é fundamental ser realizado. E vamos colocar aqui fazer a nossa pilhinha de tecido. Vamos lá? Legal.
Já separamos, já preparamos, já estão todas postas umas sobre as outras. Eu já tirei todos os fios excessivos, já tirei uma possível areia, uma sujeira. Eu separei 2 folhas aqui do lado. Por quê? Essas 2 folhas são o início e o fim da nossa micarta. Eu separo os 2 pedaços mais bonitos que você tiver, os que estiverem mais inteiros, com as fibras mais retinhas. Eles serão o início e o fim da sua micarta. Não significa que os outros estejam feios, só significa que você quer deixar os mais bonitos, onde o cuteleiro vai pegar e vai deixar amostra na faca dele. Quando ele fizer o recorte, esse lado é o que vai estar exposto para o usuário. Ou seja, ele tem que ser o lado mais bonito, mais bacana, para atrair a atenção do usuário. Do outro lado é a mesma coisa. Eu inverto, limpo e coloco o meu tecido mais bonito. Esse daqui foi a minha escolha. Eu achei que ele estava bem bonitinho. Agora é só acertar, fazer a última limpeza e está pronto para a gente confeccionar. Só lembrando, o lado do verso da nossa pilha de tecidos, ou seja, aquele lado que tem a tinta do fabricante, ele vai ser recoberto por um pedaço de tecido que não tem tinta, para que ele recubra a marca do fabricante e não apareça a marcação no tecido. Então, eu pego, faço minha pilha e aqui no final eu coloco uma folha ao contrário. Essa daqui. Como é que ficou bonita? Legal? André, e como é que eu vou saber a espessura final da minha micarta? A gente pode simular. Com as 2 placas eu simulo a pressão que vai ter a minha micarta, dou uma apertadinha só para ela assentar e com a ajuda de um paquímetro eu avalio o tamanho final, 1,03 cm. Na cutelaria, normalmente os cuteleiros trabalham com placas de 0,8 mm a 1 cm, 1,1 cm de espessura. Dado o tamanho correto, e a gente vai começar a fazer agora. Agora com a pasta em L, a gente vai preparar a forma da nossa micarta. Vou colocar em cima da placa metálica e vou deixar do outro lado as minhas folhas de tecido para a gente resinar. Por que é importante essa preparação toda? Porque a resina seca muito rápido. A gente não quer correr o risco dela secar antes de terminar de produzir. Então tem que estar tudo à mão para a gente poder fazer sem erro algum. Bacana? Já tenho minha forma, já tenho meus tecidos cortados e preparados, estou com a espátula em mãos, agora é preparar a resina para a gente poder confeccionar a nossa micarta. Para esse projeto, nós vamos utilizar 80 gramas de endurecedor e 160 gramas de resina. O que devemos fazer agora é passar em cada uma das camadas, tendo certeza que todos os pedaços vão estar molhados. Não precisa encharcar, é só deixar o suficiente para ele ficar bem molhadinho e ter certeza que cada pedaço vai ter um pouquinho de cola. Vou pegar a folha que está superior na nossa pilha e virá-la do avesso. Esse primeiro movimento é importante para garantir que do lado oposto também tenha resina. Então eu tiro meu palito de mistura, aproveito cada pouquinho de resina, derramo uma quantidade boa de resina e espalho com a espátula. Feito isso, eu inverto. Isso eu só faço na primeira folha de resina, para garantir que os 2 lados tenham bastante resina e fique bonitão. Repito o processo, garantindo que todo o tecido vai estar molhado pela resina. Se sobrar, você recolhe e passa para outra. Ele não pode estar encharcado, é desperdício. Isso aqui não vai trazer vantagem nenhuma para a sua micarta. Então eu tiro e passo para outra. Vocês viram que eu virei do avesso. Agora ele está na posição correta. E eu vou simplesmente encaixando folha por folha. Elas estavam amarrotadinhas, eu vou deixá-las agora retinhas. Folha por folha, e vou fazer o mesmo processo até o final.
Bacana. Passamos resinas em todas as camadas. Aqui por último a gente dá uma caprichada, joga um pouquinho mais de excesso, porque esse excesso vai ajudar a tirar as bolhas deste lado de cá da micarta. Feito isso, a gente fecha nossa pasta em L e com um palito ou uma espátula a gente vai tirar o excesso de bolha de ar. Vocês podem perceber que ainda tem algumas bolhas de ar desse lado. A gente pretende diminuir com a colocação dos pesos, mas esse tipo de tecido que eu escolhi, ele é muito mais espesso, muito mais poroso, ele tem linhas mais grossas. Se vocês arranjarem tecidos mais finos, seda ou qualquer outro tecido fininho, vocês vão conseguir uma superfície muito mais lisa também. Tá? Então lembrem-se disso, depende do tecido que vocês vão estar utilizando. Agora a gente inverte para fazer o mesmo procedimento do outro lado. Bacana, feito isso, já dá para começar a perceber que o desperdício é mínimo. Por quê? Percebam que não tem nenhum rio de resina vazando, que eu não tenho excessos caindo pelo lado, que não existe uma forma transbordando de resina. Aqui eu utilizei exatamente a quantidade que era necessária. Mas a depender da espessura, a depender do tamanho, a depender do tipo de tecido que você vai utilizar, esse volume pode aumentar ou pode diminuir. Então não usem isso como referência, experimentem, descubram as formas e o que cada uma dessas formas exige dos seus projetos. Legal? Agora nós vamos colocar a segunda placa por cima, lembrando que cada pedaço tem 3 kg, e vamos colocar aquelas nossas velhas anilhas em cima para somar 11 kg de pressão e termos um resultado muito bacana ao final. Prontinho, passou a noite secando, agora já temos nossa micarta. Vamos ver como é que ficou? Ficou muito legal. Olha que micarta bacana. A dureza disso. Agora, se você quiser comercializar, é só recortar essa parte de sobra, a rebarba, e se quiser usar, já está pronto para uso. Vou cortar para a gente ver como é que ficou. Vou fazer um segundo corte para você ver inteiriço, como é que não tem bolha, como é que ele está bem construído com essa pressão de 11 quilos, para você ver como é que ele ficou bacana por dentro. Espera aí que eu já volto. Cortado. Olha que placa bacana, extremamente sólida. Aqui a gente está com aproximadamente 1 centímetro e eu fiz um corte com os 2 centímetros de distância para vocês verem como ela está inteira, como ela está uniforme. Não tem uma bolha de ar, não tem uma fissura. Um produto desse, quando seu cliente receber, não tem como não gostar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, se você gostou, não deixe de dar seu like, é ele que faz esse canal sobreviver, tá bom? Muitíssimo obrigado, procure por nós também nas outras redes sociais, o Instagram tá lá bombando com um montão de coisa bacana. Mais uma vez, um jeito rápido, barato e fácil de fazer, você só encontra aqui na Fábrica de Resinas. Obrigado.